Bem-vindo. Estamos no programa Banca e Seguros. Banca e Seguros que vai olhar hoje para questões climáticas, isso no segmento do planeamento energético e também do financiamento. Aqui no estúdio está comigo Arthur Trindade, ele que é diretor executivo da Associação dos Reguladores de Energia dos PALOP. Esta nossa conversa acontece um pouco na esteira da realização em Maputo do 5º Seminário de Energia, uma questão que tem, neste caso, dominado a opinião pública e não só todos os eventos, isso tendo em conta aquilo que são as preocupações em torno de questões climáticas. Dr. Arthur, é bem-vindo aos nossos estúdios. Vi nas minhas pesquisas que a RELOP, afinal, ela foi criada, já passam 17 anos quase. É verdade, a RELOP já tem alguns anos, mas durante muitos anos foi apenas uma associação mais informal e ganhou um estatuto de oficializado, se quiser, a partir de 2018. E nós temos, a partir dessa altura, depois tivemos o Covid, mas começámos a dinamizar as atividades ao nível da cooperação nos países de língua oficial portuguesa de forma mais dinâmica a partir de 2020, 2021, onde conseguimos fazer um conjunto de iniciativas associadas digamos, à defesa e ao apoio às boas práticas da regulação no setor da energia. E qual era o contexto nessa altura, olhando para aquilo que são hoje, vamos lá, situações mais candentes, tem a ver com debates de assuntos climáticos, ou nem por isso não fazia parte daquilo que eram as vossas perspectivas na época? Não teve a ver com os temas do momento, teve a ver apenas com a nossa capacidade de crescer enquanto instituições e de nos organizarmos e de estarmos agora neste terreno da cooperação nos países de língua portuguesa. E isso foi um trabalho que foi sendo construído, foi feito, atingimos algum patamar já de eficácia, digamos assim, e também é verdade que os desafios da transição energética têm vindo a ganhar uma importância cada vez maior nas nossas sociedades. Isto significa que cada vez há mais trabalho para fazer, cada vez o desafio é maior e cada vez mais as pessoas chegam à conclusão que nesta área dos desafios sobre energia e clima é preciso diálogo, é preciso cooperar, é preciso trocar ideias, trocar experiências para que consigamos levar a cabo os nossos objetivos, porque o desafio é gigantesco e aquilo que temos para fazer em termos de trabalho é muito, muito, muito importante e muito relevante e, portanto, quanto mais cooperação e quanto mais rapidamente estivermos no terreno, de uma forma construtiva, melhor para conseguir vencer esse desafio. Que relação existe, no caso, entre a RELOP e a Associação Lusófona de Energias Renováveis? Eu diria que são dois lados da mesma moeda, que pertencem à Comissão de Observadores Temáticos da CPLP na área de energia e clima. Portanto, a CPLP é uma instituição que tem o seu secretariado, tem os seus órgãos de natureza política e depois tem comissões técnicas ou temáticas relacionadas com vários assuntos. Um deles é a Comissão de Energia, que nós criámos, penso que a partir de 2022, e que vem estabelecer um fórum de cooperação sobre energia e clima de diferentes entidades que estejam na esfera geográfica da CPLP. Sendo que as duas instituições que falou, a RELOP e a ALER, são as que têm sido mais dinâmicas dentro dessa comissão de observadores. E nessa comissão, a ALER representa, se quiser, o setor privado, ou seja, representa as empresas do setor da energia, nos nossos países de língua portuguesa, incluindo Moçambique, Brasil, Portugal, todos esses países têm associações que depois convergem na ALER, enquanto que a RELOP representa as instituições públicas, as instituições do lado dos Estados, dos reguladores, aquelas que têm funções de supervisionar e regulamentar o setor da energia na defesa do interesse público. E, portanto, as duas perspectivas, interesse público e interesse privado, devem coordenar-se e devem convergir, tendo em conta que, para
estarmos nesta área da transição energética e dos objetivos climáticos, é necessário um conjunto muito importante de financiamento. E não faz sentido pensar que o financiamento será todo público ou será todo privado. Terá que haver uma parte, um misto, digamos assim, do esforço das duas origens de fundos e de financiamento, porque o que há para fazer é tanto que temos que trabalhar nos dois terrenos e de forma construtiva e coordenada, respeitando, obviamente, as competências e as áreas de trabalho que cada um de nós tem. Esse é um assunto que vamos aprofundar um pouco lá mais adiante, mas nesta fase eu gostava de perceber como é que a RLOP contribui para harmonizar as normas e políticas no campo do planejamento energético, neste conjunto dos países que fazem parte desta organização, neste caso, que é a CPLP. Nós não harmonizamos, aquilo que acontece é no âmbito daquilo que tem a ver com a atividade da regulação, que tem a ver com a regulamentação também, nós tentamos partilhar conhecimento e partilhar as melhores experiências. Por exemplo, se num determinado país já se lidou com um assunto e já se resolveu um problema, nós partilhamos a forma como isso que aconteceu no país onde correu bem e tentamos que outros possam replicar da forma que entenderem. O mesmo acontece para os maus exemplos. Quando há um problema, todos nós vamos tentar estudar o que se passou e tentar ver o que é que podemos melhorar. Por exemplo, quando foi o Covid, não é? Houve uma série de questões específicas, decisões que se tiveram de tomar na área de energia. Por exemplo, como atuar relacionado com as pessoas que não conseguiam pagar a conta porque não podiam sair de casa, informação a transmitir às pessoas que estavam sem poder sair de casa, mas que tinham problemas com a energia. E houve países que resolveram de uma maneira, outros países que resolveram de outra, e nós fizemos, por exemplo, um guia ou uma comparação das diferentes estratégias para lidar com o Covid na área, no setor da energia, e alguns países aprenderam com os outros e puderam ter ali uma ferramenta de trabalho e que utilizaram no âmbito das suas competências e no âmbito da sua soberania da forma que consideraram mais adequada e mais útil. Haverá outros exemplos. Tá. E olhando um pouco para aquilo que tem sido, neste caso, o campo regulatório, quais são as questões que acha que são necessárias para garantir previsibilidade e estabilidade no planejamento de infraestruturas energéticas no seio da organização? Mais uma vez, o planeamento das infraestruturas é feito ao nível de cada país. O que nós fazemos é, no fundo, partilhar informação, partilhar melhores práticas e estabelecer um conjunto de ideias que costumam funcionar na maior parte das geografias. Uma das ideias é, no fundo, haver um conjunto de organismos que têm esta responsabilidade de regulação, de terem uma boa capacitação técnica, terem bons técnicos, bons engenheiros, bons juristas, bons economistas e, através disso, conseguirem atuar eficazmente e conseguir minimizar os custos associados ao setor da energia e garantir que ele tenha um funcionamento eficiente e que melhor serve os cidadãos, quer na perspectiva da segurança de abastecimento, quer na perspectiva de descarbonização ou de atingimento das metas e objetivos de energia e clima que falou. E, portanto, é nessa perspectiva que nós podemos ajudar através destas ações de capacitação e destas ações de transferência de conhecimento. Porquê? Porque uma regulação económica eficiente é isso mesmo, ela é previsível, ela é credível, ela tem regras que sobrevivem no tempo e que dão sinais corretos também para os investidores. E isso consegue-se de várias formas, mas começa por atribuir às entidades que têm essas responsabilidades capital humano altamente qualificado e também alguma autonomia para que as decisões sejam mais robustas e mais fundadas em argumentos técnicos, daí a defesa da independência e da autonomia também das entidades reguladoras.
Tá. E no campo da regulação, que obstáculos acha que existem, que neste caso podem concorrer para inibir o acesso ao financiamento internacional a projetos de energias renováveis? Eu penso que os obstáculos são vistos, temos que ver os obstáculos numa outra perspectiva, ou seja, a melhoria permanente. Porquê? Porque aquilo que se faz vem, obviamente, dando os seus resultados no terreno, mas os desafios que temos para o setor da energia são muito importantes e, portanto, nós temos que estar sempre a melhorar. Nós temos que fazer sempre amanhã melhor do que fazemos hoje. E esse é que é o grande obstáculo, é que fazer o que se faz sempre, se nós queremos transformar por completo o nosso sistema energético, pode não chegar, temos que ir mais além e, portanto, temos que sempre acompanhar a inovação, acompanhar as novas tendências, acompanhar as decisões que são tomadas ao nível das cimeiras, como as COP de energia e clima, e estar muito atento aos grandes objetivos que vão impactar sobre o setor da energia, para conseguir dar uma resposta. De que forma os reguladores contribuem para que nos países haja um ambiente favorável à entrada de investimentos, no caso, privados? Os reguladores são fundamentais, porque se tiver um regulador que tiver independência, que tiver autonomia, que tiver credibilidade, vai ter um diálogo com os investidores de acordo com critérios técnicos e económicos. E isso dá alguma certeza ao investidor que não está unicamente dependente dos ciclos de decisão política, que muitas vezes movem-se por outros objetivos de mais curto prazo e não necessariamente por critérios técnicos. E, portanto, haver corpos com reguladores que têm independência e têm credibilidade e têm know-how técnico e sabendo que essas decisões que eles tomam são respeitadas, dá uma garantia de que o diálogo e a interação com o investimento, que também é privado, é feito com essa racionalidade. E o investidor gosta dessa ideia de racionalidade, essa ideia de critério técnico e económico, porque, digamos assim, é um diálogo mais fácil e mais objetivado em factos. Existe, assim, naquilo que é a sua experiência no trabalho, neste caso nos PALOP, que possa ser transposta para a realidade do CPLP? Existe alguma estratégia, vamos lá, conjunta que possa funcionar para a mobilização de fundos para apoio a esses projetos de transição climática, energética? Tem havido várias estratégias que têm sido implementadas até no âmbito da cooperação e algumas estratégias dependem muito das características de cada país. Por exemplo, nós temos países como São Tomé e como Cabo Verde, que são arquipélagos, onde é uma realidade ao nível das ilhas, que se pode comparar com outras realidades arquipélagos que temos também aqui em Moçambique, ou que temos, por exemplo, em Portugal, onde temos também regiões que são arquipélagos e onde têm desafios comuns, por exemplo, em relação à produção, ou apoio térmico para a produção de energia renovável, ou a questão da resiliência das redes para que elas funcionem com uma boa qualidade e segurança de serviço, ou então temos países, por exemplo, como Moçambique, que tem muita hidroeletricidade. O Brasil, por exemplo, tem também muitas barragens para a produção de energia hídrica e tem uma dimensão muito grande, onde há algumas partes que não estão ligadas à rede principal e são desenvolvidas com estratégias de desenvolvimento fora da rede e onde os problemas são comuns e são, caso a caso, digamos assim, utilizados e aproveitados. Há também, por exemplo, algumas experiências que vamos conhecendo, programas de promoção da eficiência energética, acabar, digamos, lutar contra o desperdício de energia. E alguns países descobrem fórmulas, modelos de criação de estratégias e programas que podem ser utilizados e replicados em alguns dos outros países. E isso ajuda depois a que eles vão para o terreno. No financiamento temos visto que há países que desenvolvem estratégias, por exemplo, de troca de dívida em investimento verde, digamos assim, associado com o clima. Isso aconteceu numa cooperação, por exemplo, entre Portugal e Cabo Verde. Temos projetos de investimentos que estão apoiados no âmbito da cooperação internacional
com países doadores, que possam acontecer em Angola ou Moçambique, e que muitas vezes é fácil trazer aqui, como vimos neste fórum, como é que um investidor que esteve associado a um projeto de energia renovável em Angola conseguiu, de forma muito bem sucedida, com o apoio da cooperação, em pouco tempo pôr no terreno um conjunto de projetos. Esse modelo pode ou não ser interessante, foi feito em Angola, para ser utilizado em Moçambique, não é? Ou então pode apenas ser estudado e adaptado à realidade e ao sistema jurídico e às questões da organização do território, que têm sempre diferenças entre Angola, nesse caso, e Moçambique, e aproveitar esse modelo e replicá-lo aqui, porque ele funcionou, neste caso, em Angola. Portanto, é disso que estamos a falar, no fundo, estudar os projetos em concreto. Cada projeto é um projeto, e repare, estamos a falar de energia como um todo, não estamos só a falar de eletricidade. Nós discutimos todos os vetores de energia, seja a energia elétrica, seja a biomassa, seja os biocombustíveis, seja o gás natural, seja os derivados do petróleo, e portanto, todos esses têm aspectos em comum. Por exemplo, há países que se preocupam muito em ter sistemas de monitorização dos preços dos combustíveis rodoviários e, portanto, nós temos também alguns trabalhos feitos nessa área, como seguir e acompanhar a cadeia de valor do setor dos combustíveis rodoviários e monitorizar isso com sistemas de apoio à decisão para verificar em que ponto da cadeia de valor é que se pode atuar, melhorar e tudo isso. E, portanto, há alguns trabalhos também de comparação de métodos de supervisão que foram feitos nessa área e, portanto, no Brasil, por exemplo, há uma experiência muito rica com os biocombustíveis, através do etanol, através até de outros, digamos, produtos, combustíveis rodoviários de natureza renovável ou bio ou local, não é? E que podem ou não ser, essas experiências serem replicadas noutros países, porque houve até coisas que não correram tão bem, que eles já alteraram e que já tentaram e que não deu certo, e, portanto, é uma área também muito interessante para a descarbonização, a questão da descarbonização dos combustíveis, ou então como uma estratégia de introdução de gás natural, que é muito menos poluente que os gases derivados do petróleo, podem contribuir também para a descarbonização e para a competitividade. Cada vez mais nós chegamos à conclusão que devem-se debater estratégias energéticas e estratégias de acompanhamento do mercado, olhando para todos os vetores, porque o que acontece na biomassa pode afetar os combustíveis, o que acontece nos combustíveis pode ser visto numa lógica de paralelismo ou não com o gás, que por sua vez afeta a produção de eletricidade, e tudo está associado com o consumo de energia. Portanto, os especialistas devem trocar ideias e experiência e devem tentar perceber os impactos entre os diferentes vetores energéticos, como nestes casos que eu estava a contar digamos, de estratégias de desenvolvimento de mercado que aconteceu no Brasil, que eles têm muita informação e fazem parte deste debate, e isso é muito bom para quem está no terreno e tem que tomar decisões na área da regulamentação e da supervisão dos mercados, que depois essa regulamentação vai ter impacto nas decisões que os investidores vão ou não fazer. Portanto, é isso que procuramos sempre. Seguir o sucesso em cada projeto, em cada área e, em razão daquilo que é replicável, tentar replicá-lo dentro dos nossos países. Olhando um pouco para aquilo que é a sua experiência em lidar com essas questões ambientais, climáticas, qual é, neste momento, o estágio de progresso dos países, no geral, na questão de troca de fundos ou de dívidas por financiamentos verdes? Existe alguma experiência, como vimos agora ali na conferência, foi anunciado, não é? A experiência foi falada na experiência de Portugal com Cabo Verde, foi também falado no avanço das negociações entre Portugal e São Tomé. Neste momento não conheço mais outros exemplos, mas esses são inovadores, têm 2, 3 anos, não é? No máximo, desde que... Já estão efetivamente
a implementar essa troca Já de estão dívida efetivamente a implementar essa troca de dívida por apoio a projetos de investimentos na área verde, com aquelas regras que ouvimos falar ali pelo representante, neste caso do Governo português, que explica quais são as condições, ou seja, têm que ser investimentos em tecnologias associadas à descarbonização, à energia, ao clima e obviamente, com o envolvimento das empresas também portuguesas nesse caso. Doutora Artur, eu quero convidar-lhe para um breve intervalo. Já voltaremos a falar sobre essas matérias daqui a pouco. Retomamos o Banca e Seguros. Hoje estamos a olhar para questões que têm a ver com o clima, isto na sequência da realização em Maputo do seminário de energia que olha um pouco para aspectos que têm a ver com o planeamento energético e também financiamento. Aqui nos estúdios comigo o Artur Trindade, ele que é diretor executivo da Associação dos Reguladores de Energia do SPALOP. Bem-vindo uma vez mais. Qual é que pode ser o papel do regulador na promoção de projetos de transição energética dentro da organização, no caso da CPLP? Bem, o papel dos reguladores é este que nós falamos, ou seja, nós aquilo que fazemos é discutir as melhores práticas, é estudar formas de capacitação e de formação dos quadros, das diferentes instituições que são dessa natureza, mas a Comissão de Energia da CPLP, para além dos reguladores, tem as empresas do setor, as associações de energia, designadamente de energia renovável, e elas aí têm também uma cooperação ao nível do networking e que ajuda a promover, obviamente, projetos e investimentos numa lógica de cooperação da nossa dimensão geográfica ao nível da CPLP. Portanto, há uma parte privada, se quisermos, e há uma parte pública, ou de defesa do interesse público, mas a CPLP pode ser vista e é vista aqui como um fórum de cooperação e debate em todas estas dimensões, quer seja na dimensão privada, quer seja na dimensão pública. E um dos grandes objetivos, de facto, é dinamizar essa área de cooperação económica e técnica com vista a promover metas de desenvolvimento económico alinhadas, digamos assim, também com os grandes objetivos que temos ao nível mundial relacionados com o clima, que tem muita relação com a energia, como sabe. E olhando um pouco para o seminário em si, que perspectivas ou que objetivos este seminário tem em vista alcançar dentro dos 5 dias em que ela estará a decorrer aqui em Maputo? Temos vários eventos com vários objetivos. Hoje, como viu, a Comissão de Energia da CPLP lançou um roteiro para a energia na CPLP, que tem um conjunto de eixos e de ações estratégicas que visam ser discutidas para serem foram hoje dadas a conhecer e que visam elas serem discutidas para depois serem apresentadas formalmente na próxima COP, que ocorrerá daqui a 2, 3 semanas, ou menos, já não sei, no Brasil, será em Belém do Pará, no Brasil, a COP, que é a Conferência Anual dos Objetivos Climáticos, e que tem como base as partes que assinaram o Acordo de Paris, não é? Que sucedeu ao Acordo de Quioto e que monitoriza o desempenho de todo o nosso planeta em termos de objetivos climáticos, não é? E, portanto, esse roteiro vai ser apresentado aí e isso já traduz também uma parte do trabalho que temos vindo a fazer ao nível desta Comissão de Energia e Clima da CPLP, que é criar um fórum
onde se possam harmonizar posições e se possa construir uma base comum de diálogo dos diferentes países na CPLP, naquilo que os pode unir nestas diferentes estratégias que cada um tem e porque cada um faz parte de um bloco diferente e que tem características específicas diferentes. O Brasil tem características muito próprias, faz parte de um bloco próprio, Moçambique está noutro bloco, Portugal estará noutro, mas também têm pontos em comum e também se podem ajudar mutuamente nesse diálogo interblocos em grandes cimeiras como esta COP, que vai acontecer muito brevemente e que um dos temas que vão discutir é exatamente o financiamento. Ou seja, seria importante que, ao nível dos objetivos que há para os países, designadamente aqui para os países africanos, e não só, mas neste caso os países africanos, que houvesse, de facto, uma melhor estruturação ao nível da COP, daquilo que são os instrumentos de financiamento para acompanhar os objetivos e as metas para este tipo de países, porque muitas vezes nós podemos estabelecer muitos objetivos, mas se não houver um trabalho também para ter uma lógica de financiamento dos projetos em concreto no terreno, os objetivos podem não ser cumpridos, porque ter objetivos sem ter recursos e sem ter financiamento pode ser difícil de conseguir. Então, estamos a debater muito esse tema, daí que hoje falámos no planeamento, porque o planeamento, de facto, é algo que vai assumir uma importância cada vez maior. Portanto, cada país fará o seu planeamento, só que, por exemplo, há técnicas e métodos de planeamento que podem ser partilhados ao nível da formação e do treino do staff técnico que está a fazer esse planeamento. E aí já é uma função relacionada com aquilo que vai acontecer esta semana, onde haverá um workshop desta comissão da CPLP sobre planeamento energético. O objetivo qual é? É ver os melhores exemplos de planeamento energético, como é que ele foi feito, e aprender e poder permitir que depois cada país faça o seu planeamento da forma mais eficaz. Mas tendo em conta que não só temos que criar um sistema energético com preços acessíveis e eficientes, mas também seguro, fiável, em termos daquilo que é o serviço que é dado às pessoas, sem esquecer estes objetivos climáticos. E, portanto, isto é um desafio muito grande. Daí este quinto seminário, que foi o que tivemos hoje, ser dedicado a isso. Amanhã é mais uma vertente sobre, digamos, regulação e como é que as diferentes faces daquilo que é o trabalho de regulação, supervisão, fiscalização, pode melhorar tendo em conta o desafio que nós temos em cima da mesa. Na quarta-feira aí já estaremos mais voltados para questões como o valor da segurança energética, a resiliência dos sistemas energéticos e o papel que os diferentes vetores de energia, petróleo, gás, eletricidade, biomassa, podem desempenhar nessa vertente. Portanto, são debates, todos eles interligados, todos eles diferentes, associados também a algumas atividades de treino e algumas reuniões que passam por ser reuniões de trabalho dos diferentes representantes dos países da CPLP ao nível público para debaterem aquilo que vai acontecer na COP. Está a ser feito aqui em Moçambique por esses, em Maputo, por esses representantes. E, portanto, é um trabalho nesta área de energia e clima que este ano estamos aqui, mas que nós fazemos sempre, todos os anos, num país diferente. E o ano passado estivemos no Brasil e, portanto, é sempre algo que fazemos uma vez por ano e que gostamos de muito e que é uma experiência sempre muito que nos faz crescer muito, porque mas aprendemos muito uns com os outros. Desculpe cortar, Dr. Artur, nota-se nestes debates que a grande preocupação dos participantes gira em torno do aspecto que tem a ver com o financiamento. De que é que resultará essa constatação?
Será pelo facto de que muitos dos países que são afetados por essas mudanças climáticas são países de rendas baixas, ou porque há consciência de que as mudanças climáticas não podem ser enfrentadas por um país, quer dizer, individualmente? É tudo isso, ou seja, primeiro, como dizíamos ali, muitas vezes alguns especialistas defendem que $1 gasto para combater as alterações climáticas num país já com alto índice de desenvolvimento não rende o mesmo em termos de efeito positivo no planeta se esse dólar fosse investido num país em vias de desenvolvimento, onde há mais por fazer, há mais por infraestruturar, logo o impacto ao nível da descarbonização podia ser maior para esse mesmo dólar. E, portanto, é dito para os países mais desenvolvidos e com mais capacidade financeira, vocês, se querem combater as alterações climáticas, não pensem tanto e só em investir nos vossos países, pensem em investir noutros países onde os recursos financeiros são mais escassos, mas as oportunidades para descarbonizar e para pôr a energia mais limpa são muito maiores. Portanto, isso é verdade, essa parte que diz, porque é um tema que tem a ver com a globalidade, mas também é verdade que em todos os países, seja mais ricos ou mais pobres, tudo o que acontece, tudo o que vem aí, ou que está a acontecer em termos de transição energética, obriga a um esforço de investimento. Ou seja, nós, para construirmos uma meta e cumprirmos com uma meta de descarbonização das economias ao nível global do planeta, temos que fazer investimento. Ora, o que acontece também é que o investimento, quando se fala de investimento no setor da energia, é um investimento que nós chamamos muito capital intensivo. Quer isto dizer o quê? Quer dizer que, normalmente, o investimento, quando se faz, ele é pensado para produzir efeitos durante vários anos. Não é um investimento para ser recuperado todo logo no ano a seguir. Isso significa que é preciso, digamos, capital para investir, mais do que noutro tipo de investimentos, que não é capital intensivo e que ele funciona com os custos operacionais do ano. Aqui não, há um custo inicial de entrada à partida em equipamento, em capital fixo, não é? E, portanto, imagine uma construção de uma barragem, por exemplo, ela é feita para durar 50 ou 100 anos, não é? É um investimento inicial naquela obra e depois a operação diária daquele equipamento, daquela barragem, tem um custo residual quando comparado com o investimento inicial. No entanto, não é expectável que eu, através da venda de energia elétrica da minha barragem, recupere o dinheiro todo, o investimento num único ano. Num único ano, ele tem que ser recuperado ao longo de vários anos. Ora, o que é que se passa, o que é que acontece entre a quantidade de dinheiro que foi necessária para investir na barragem, se ela for paga em 5 anos, e os 49 anos que eu vou ter que esperar para receber o dinheiro todo? Significa que alguém está a financiar esse custo, não é? Esse financiamento pode ser do sistema público, pode ser do sistema privado, mas é assim em todo o mundo. Como funcionam as coisas. Quando se faz uma barragem. Dr. Artur, eu queria agradecer pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Se houver oportunidade, voltaremos a este espaço para falarmos de outros assuntos que têm a ver com a transição energética. Foi um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios. O prazer foi tudo meu. Muito obrigado. Tá. E termina assim, então, o Banca e Seguros. Nós voltaremos a este espaço daqui a uma semana. Até lá. Moçambique perdeu em 2024 cerca de 413 milhões de meticais devido à corrupção. O montante, embora elevado, representa uma redução face aos 716 milhões registrados em 2023, segundo dados da Procuradoria-Geral da República. O Centro de Integridade Pública alerta que estas perdas têm um impacto negativo profundo no orçamento do Estado, prejudicando a economia, o ambiente de negócios e o bem-estar socioeconómico da população. Pronunciando-se a propósito dos efeitos negativos da corrupção,
O ministro da Economia, Basílio Morato, defendeu a aceleração da digitalização dos sistemas públicos como forma de reduzir o contacto direto entre cidadãos e funcionários públicos nos processos administrativos. Qualquer ato de corrupção, qualquer iniciativa que coloque em causa o nosso desenvolvimento econômico tem efeito negativo sobre a economia. Mas nós estamos mais concentrados nas reformas que vão permitir melhor transparência das instituições, dos mercados, da economia. Portanto, para nós o mais importante é que haja transparência e estamos a capitalizar muito a ideia de digitalização, mas para também reduzir muito o contacto entre as pessoas no desenvolvimento da nossa economia e pôr a economia ao serviço do cidadão. O governante considera igualmente essencial a revisão do pacote legislativo econômico de modo a alinhar o país com as boas práticas internacionais. Ao nosso nível, estamos a fazer de tudo para reformar, atualizar a legislação sobre a economia, sobre a atividade comercial, sobre a indústria. E tudo isso tem esta forte componente de governação corporativa, combate à corrupção, boas práticas internacionais. Portanto, o nosso objetivo é sempre ajustar a nossa economia, o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento econômico do nosso país, às boas práticas e alguma transparência também para permitir que os fluxos e a economia flua normalmente. Em 2024, o Ministério Público registrou 162 casos de corrupção, com destaque para peculato, fraude na contratação pública e violações de deveres funcionais. Os setores mais afetados são educação, saúde, identificação civil, migração, polícia e justiça. No campo da inclusão financeira, várias instituições procuram expandir os seus produtos ao máximo numa tentativa de aumentar receitas e ganhos. Contudo, este esforço tem trazido lições importantes. As empresas precisam ajustar-se à realidade econômica e social prevalecente, conforme observa Sérgio Gomes, gestor do M-Pesa. É relativamente complexo e dentro dos meios tradicionais é muito complexo fazê-los adequar. Normalmente não funciona. Nós reclamamos depois que temos dificuldades de aceitação do produto. Não é uma dificuldade de aceitação, é uma realidade económica. Não é apenas pela quantidade de dinheiro que existe ou que está disponível, por vezes é quando é que ele está disponível e sob que forma é que ele está disponível. Numa abordagem virada à indústria de seguros em Moçambique, Sérgio Gomes revela que o mercado precisa de produtos mais ajustados às necessidades reais e a preços acessíveis, o que para este gestor implica desenvolver e diversificar a oferta de microseguros ao mercado. A maior aprendizagem que nós tivemos foi aquela que eu vos disse, é a questão do orçamento diário. Se eu financiar uma pessoa no mercado informal a 30 dias, eu estou muito provavelmente a empurrá-la para a incapacidade de poder honrar o pagamento do financiamento que tem. Porque a realidade é a capacidade de poupança e de acumulação de capital para o resto de pagamento a 30 dias é difícil. É difícil dentro deste ambiente de orçamento diário e de necessidades diárias. Em Moçambique as pessoas vivem num orçamento diário. Os produtos de seguro, tal como os produtos de financiamento, não estão concebidos para uma população que tem que fazer dinheiro hoje para se poder alimentar amanhã. Mas a indústria de seguros não vê no microseguro a única resposta. Aposta também na digitalização, movimento que se materializa no recente acordo entre a Associação Moçambicana de Seguros, AMS, e o M-Pesa, destinado à massificação deste produto financeiro no país. De carteiras móveis, que não foi preciso que todos fôssemos à escola ser formados para a literacia financeira. Houve um modelo moçambicano de transmissão de conhecimento e de familiarização dessas tecnologias. E é este modelo que tem que seguir. Para Gamito, o acordo com a M-Pesa terá um impacto significativo na expansão do seguro em Moçambique. Nós não podemos manter o país só com taxas de 2% de penetração de seguro. O seguro deve
deve ir a toda a população. Mesmo considerando que existe uma população de baixa renda e uma população informal extremamente expressiva, é necessário. Gamito defende ainda o envolvimento da academia como elemento essencial para o reforço da literacia financeira e para uma maior compreensão do valor do seguro na economia. Acordos com as universidades para desenvolver dentro das universidades cursos e também criar focal points dentro dos estudantes, na população estudantil, para irem disseminar o saber dos seguros dentro do ensino secundário. Estas informações foram partilhadas recentemente em Maputo durante a 3ª Conferência Anual do Setor de Seguros em Moçambique, em que a educação financeira inclusiva foi um dos temas de debate no evento.